Ela criou a filha sozinha por 6 anos, então, no primeiro dia de aula, ela o viu parado nos portões, vivo. O ar da manhã estava fresco e claro, do tipo que anunciava o fim do verão e a chegada tranquila do outono. A luz do sol se espalhava pelas calçadas enquanto pais e filhos enchiam as ruas perto da escola, risadas e conversas nervosas se misturando no calor de um novo começo. Isabela apertou a mão da filha um pouco mais forte que o normal, suas palmas levemente úmidas com uma emoção que ela não queria demonstrar. Hoje era o primeiro dia de aula de Alice, o início de um capítulo que Isabela temia ter que enfrentar completamente sozinha. Alice pulava ao lado dela, seus cachos loiros balançando a cada passo. Sua mochila azul clara, quase tão grande quanto seu pequeno corpo, balançava de um lado para o outro. Ela ergueu os olhos azuis brilhantes que espelhavam o céu e, sem saber, espelhavam um rosto que Isabela havia tentado esquecer. A semelhança era incrível. Da cor dos olhos à curva dos lábios, Alice era filha dele, mesmo que ele nunca soubesse. Isabela havia criado a filha sem ele, através de todas as doenças, todos os aniversários, todos os pesadelos noturnos. E agora, 6 anos depois, ela a estava levando para o mundo, um mundo do qual ele havia escolhido não fazer parte. Ao chegarem ao portão principal, Alice soltou a mão de Isabela para girar em seu vestido, animada com as decorações e balões que cercavam a entrada da escola. Isabela sorriu, então se ajoelhou para arrumar um fio de cabelo rebelde atrás da orelha da filha, controlando suas próprias emoções. "Você vai se sair muito bem", ela disse suavemente. "Seja gentil, seja corajosa e divirta-se." Alice assentiu seriamente, então abraçou o pescoço da mãe em um abraço súbito. "Eu te amo, mamãe. Eu te amo mais." Isabela sussurrou em seu ouvido, segurando-a por mais um segundo. Quando ela finalmente se levantou, passando as mãos sobre a calça jeans, com o coração cheio de orgulho e uma dor silenciosa, ela levantou os olhos e congelou. Do outro lado do pátio, logo atrás da fila de pais tirando fotos e dizendo adeus apressados, estava um homem. Alto, loiro, de olhos azuis. Ele usava um suéter cinza simples e jeans escuros, misturando-se facilmente com a multidão. Mas ele não se misturava para Isabela. Sua respiração engasgou. Suas pernas travaram no lugar. Sua mente rejeitou a imagem a princípio, então se esforçou para dar sentido a ela. Não podia ser. Era Lucas Fernandes. O homem que havia desaparecido de sua vida sem aviso, sem adeus, sem explicação. O homem que a havia abraçado uma vez como se nunca quisesse soltá-la. E então o fez. O homem que a havia deixado para navegar pela gravidez, parto e maternidade completamente sozinha. Ele não estava olhando casualmente ao redor. Ele estava olhando diretamente para ela. E então seu olhar mudou, lenta, hesitantemente, para a pequena menina parada ao lado dela. Seu corpo inteiro parou. Seu rosto mudou, derreteu de surpresa para algo mais profundo. Reconhecimento, choque, culpa. Alice se virou para ver o que sua mãe estava encarando. Seus olhos seguiram a linha de visão e pousaram no estranho. Ela inclinou a cabeça, curiosa, mas imperturbável. "Aquele homem parece comigo", ela disse alegremente. Isabela piscou com força. Sua voz saiu fina. "Ele não é ninguém, mas ele não era ninguém. Ele era tudo o que ela havia trabalhado para esquecer. E agora, no dia mais importante da jovem vida de sua filha, ele havia aparecido do nada como um fantasma. Ela pegou a mão de Alice gentilmente, seu pulso rugindo em seus ouvidos, e se virou sem uma palavra. Suas pernas se moveram rápido, seus pensamentos ainda mais rápido. Ela não sabia por que ele estava ali, como ele as havia encontrado, ou o que ele queria.
Mas uma coisa era certa: ele já havia mudado tudo, apenas por estar ali. Isabela não se lembrava da volta para casa. Seu corpo havia entrado no piloto automático, acompanhando Alice pelos portões, beijando sua bochecha, sorrindo para a professora com mais compostura do que ela pensava ser possível. O tempo todo, o rosto de Lucas pairava atrás de suas pálpebras, atordoado, pálido, familiar de uma forma que lhe dava calafrios. Uma vez em casa, ela sentou-se em silêncio à mesa da cozinha, uma caneca de café intocada entre as mãos, olhando para o nada. O relógio batia mais alto que o normal. Sua mente repassava cada detalhe da manhã em laços agonizantes. 6 anos. 6 anos de perguntas, ódio, cura, construção. 6 anos de silêncio. E então, assim, ele estava ali. Ela não sabia o que a havia abalado mais, ver Lucas novamente depois de tanto tempo, ou o olhar em seus olhos quando ele viu Alice. Não era indiferença. Não era confusão. Era algo muito mais perigoso: reconhecimento. E agora, todas as perguntas que ela havia enterrado há muito tempo estavam ressurgindo com força total. Por que agora? Por que aqui? O que ele queria? Ela se levantou abruptamente, empurrando a cadeira para trás com um guincho forte, e começou a andar pela cozinha. Tinha que haver uma explicação. Talvez fosse uma coincidência. Talvez ele nem soubesse que ela morava nesta cidade, que Alice existia. Mas então ela se lembrou da forma como seu olhar havia se fixado em sua filha. A forma como ele não se moveu ou desviou o olhar. Não, isso não foi acidental. Isabela havia passado anos imaginando o que faria se o visse novamente. Nesses encontros imaginários, ela era forte, ardente, destemida. Ela exigiria respostas, diria a ele, exatamente como ele a havia quebrado, como ele a havia deixado para enfrentar o impossível sozinha. Mas a realidade havia roubado suas palavras. Quando realmente aconteceu, ela não disse nada. Ela foi embora. 6 anos antes, ela era completamente outra pessoa. Ela tinha 24 anos, trabalhava em uma editora no centro, cheia de esperança e ambição. Conhecer Lucas parecia um capricho do destino. Ele não era apenas charmoso e bem-sucedido. Ele era atencioso, magnético de uma forma que fazia todo o resto desaparecer quando ele entrava na sala. A conexão deles foi instantânea e intensa. Ele havia dito a ela que não tinha interesse em relacionamentos superficiais, que queria algo real. Ela acreditou nele. Por um tempo, foi real. Até a noite em que ele não voltou para casa. Até a manhã em que ela encontrou suas mensagens não lidas, suas ligações não atendidas e seu apartamento completamente vazio. Nenhum bilhete, nenhum adeus, simplesmente sumiu. Por semanas, ela tentou encontrá-lo. Ligou para todos os números, escreveu e-mails, nada retornava, mas nada era respondido também. Eventualmente, amigos disseram que ele havia deixado o país a negócios, mas não havia detalhes. Ninguém parecia saber nada concreto. Era como se ele tivesse desaparecido da face da terra. E assim que ela começou a aceitar que ele simplesmente a havia fantasmado, ela perdeu a menstruação. Então outra. O teste de gravidez deu positivo, e com ele todos os planos que ela tinha para o futuro se estilhaçaram. Isabela se lembrou de sentar no chão do banheiro, os dedos apertando a borda do balcão, o coração batendo com um coquetel de medo e descrença. Ela estava sozinha. Completamente, verdadeiramente sozinha. Seus pais ficaram chocados, desapontados. Seu emprego se tornou insuportável com os enjoos matinais e sussurros pelas costas. Ela deixou São Paulo antes do 3º trimestre e se mudou para uma cidadezinha que ninguém nunca tinha ouvido falar,
encontrou trabalho em uma biblioteca local e alugou uma pequena casa com telhado vazando e pisos rangentes. Ela deu à luz em um pequeno hospital sem ninguém para segurar sua mão. Ela mesma escolheu o nome Alice, baseado em um livro de histórias infantis que amava. Ela esteve lá para a primeira risada, o primeiro passo, a primeira febre. E Lucas? Ele perdeu tudo e agora ele estava de volta. Isabela entrou na sala e pegou um álbum de fotos antigo da prateleira, um que ela não abria há anos. Ela o folheou. Fotos de bebê de Alice, seu primeiro aniversário, seu sorriso banguela aos 3 anos, a primeira vez que ela segurou um giz de cera. Nenhum pai em nenhuma foto, nenhum homem atrás da câmera. Cada imagem um testemunho silencioso de quão duro Isabela havia trabalhado para criar uma vida do nada. Uma vida de amor. Uma vida de força. Uma vida sem ele. Enquanto o céu escurecia e a noite se aproximava, Isabela sentou-se à janela, os braços em volta dos joelhos, ainda segurando o álbum de fotos. Ela sabia que isso não havia acabado. Ele as havia encontrado. Seja por acidente ou por desígnio, ele havia visto Alice, e isso significava que ele voltaria. Seus instintos diziam que ele não era do tipo que desapareceria 2 vezes. Ela deveria estar com raiva, furiosa, até. Mas sob a raiva havia algo pior, um tremor de medo. Medo de que Alice fizesse perguntas que Isabela não estava pronta para responder. Medo de que Lucas voltasse e tentasse ser algo que ele não tinha o direito de ser. Mas o pior medo de todos, o que ela não queria nomear, era que uma pequena e teimosa parte dela queria vê-lo novamente. Essa parte nunca o havia realmente deixado ir. Ela enterrou o rosto nas mãos, a exaustão do dia finalmente a alcançando. Amanhã ela estaria pronta. Ela faria as perguntas. Ela deixaria claro onde estavam os limites. Mas esta noite, tudo o que ela podia fazer era sentar no silêncio, o mesmo silêncio que se seguiu ao seu desaparecimento, e esperar pelo que viesse a seguir. O sol da manhã rompeu as cortinas finas, projetando padrões dourados suaves nas paredes da sala, mas Isabela não sentiu calor algum. Ela mal dormiu na noite anterior. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto de Lucas, exatamente como se lembrava e, no entanto, de alguma forma, mudado. Mais velho, talvez, um pouco mais marcado ao redor dos olhos. Ele sempre fora bonito de uma forma natural e inatingível, mas agora havia algo mais calmo. Ainda assim, nenhum número de anos poderia apagar a dor do que ele havia feito, e nenhuma mudança na aparência poderia lavar as memórias de como ele a deixou. Ela observava o relógio na parede enquanto escovava o cabelo de Alice em 2 pequenas tranças. Alice falava sobre a escola novamente, tagarelando alegremente sobre os jogos que as crianças brincavam durante o recreio, sobre uma menina chamada Mia que havia compartilhado seus lápis de cor e um menino que trouxe um sapo para a aula em sua mochila. Isabela respondia quando necessário, acenando, sorrindo, mas sua mente estava longe. Alice, em sua inocência, não havia perguntado sobre o homem no portão da escola ontem. Ela apenas havia comentado como ele se parecia com ela, então havia voltado a pular como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Mas Isabela sabia que havia sido extraordinário, perturbador até. Porque no momento em que ela olhou para Lucas, a vida que ela havia construído, a que ela havia lutado tanto para proteger, começou a tremer sob ela. Depois de deixar Alice na escola, Isabela sentou-se em seu carro por um tempo, as mãos apoiadas no volante, sem saber o que estava esperando. Um sinal? Um plano? Algum lampejo de clareza? Nada veio. Eventualmente,
Ela ligou o motor e dirigiu até o pequeno café perto do centro da cidade. Ela pediu um café que não queria e o levou para uma mesa tranquila no canto, esperando que o ritual da normalidade pudesse ajudar seu cérebro a se acalmar. Não adiantou. Ela continuava olhando para a porta. Ela não esperava que ele entrasse. E, no entanto, parte dela se preparava para isso. Quando ela voltou para casa, havia um envelope pardo cuidadosamente apoiado na porta da frente. Nenhuma nota, nenhuma caligrafia. Ela hesitou antes de pegá-lo, seus dedos formigando com a antecipação de algo inevitável. Dentro havia documentos, antigos registros hospitalares, fotografias, cartões de embarque impressos de 6 anos atrás, prontuários médicos com o nome de Lucas. Ela os examinou rapidamente, os olhos arregalados. Coma, trauma craniano grave, múltiplas fraturas, cirurgia. Ela largou o envelope e afundou no sofá, apertando as mãos na boca. Nada disso fazia sentido. Não podia ser verdade. Ele a havia deixado. Ele havia desaparecido. Ele não havia feito nenhuma tentativa de contatá-la, ou assim ela acreditava. Mas os registros contavam uma história diferente. Eles pintavam um quadro não de traição, mas de tragédia. Mais tarde, naquela tarde, ela ouviu uma batida na porta. Era suave, hesitante. Seu pulso saltou quando ela abriu, já sabendo quem estaria lá. Lucas estava em sua varanda, vestindo um suéter azul escuro, sua expressão ilegível. Ele parecia mais vulnerável agora, menos como o executivo polido que ela conhecera, e mais como um homem que havia sido despojado de tudo e ainda estava tentando se recompor. Não estou aqui para causar problemas, ele disse calmamente. Eu só queria que você soubesse a verdade. Ela não disse nada. Ainda não. Eu não te deixei. Ele continuou, sua voz falhando um pouco. Eu sofri um acidente de carro 3 dias depois que te vi pela última vez. Não me lembro da maior parte. Quando acordei, meses haviam se passado. Eu estava em um hospital na Suíça. Meu telefone foi destruído no acidente. Eu não tinha contatos. Nenhuma memória de senhas ou contas de backup. Quando me recuperei, a empresa estava sob o controle de outra pessoa. Tudo o que eu tinha, minha identidade, meu acesso ao mundo exterior, havia sumido. Ainda assim, ela não disse nada. Ele enfiou a mão no casaco e tirou uma fotografia dobrada. Estava gasta nas bordas, desbotada de tanto ser segurada. Era a foto que eles tiraram juntos no Parque Ibirapuera, uma das únicas que eles já tiveram. Eles estavam sentados em um banco, rindo, inconscientes da câmera. Ela havia esquecido que aquela foto existia. Eu carreguei isso o tempo todo, ele disse. Mesmo quando não conseguia me lembrar do meu próprio nome por um tempo, eu lembrava do seu. Eu lembrava daquele momento. Eu tentei te encontrar. Eu tentei. Mas tudo o que tentei não deu em nada. Finalmente te rastreei até aqui há 2 semanas. A cabeça de Isabela girava. Seu instinto sempre foi o de proteger, de guardar o que ela havia construído com as próprias mãos. Mas agora, sentindo o peso da história dele, ela sentiu as bases de suas suposições começarem a mudar. E se ele tivesse realmente se perdido, não apenas emocionalmente, mas física, violentamente cortado da vida que eles haviam começado a construir? Ela finalmente falou, sua voz baixa e firme. Você sabe quantas noites eu passei acordada me perguntando o que eu fiz de errado? Você sabe como é carregar um filho sozinha, sabendo que o pai dela desapareceu sem deixar vestígios? Eu pensei que você tinha feito uma escolha. Eu pensei que eu não era o suficiente para você ficar. Os olhos dele marejaram com algo entre culpa e tristeza. Você era tudo. Eu nunca teria te deixado. O silêncio se estendeu entre eles, pesado e estranho.
ela ainda podia sentir o cheiro de seu perfume, fraco, mas familiar. Ela ainda podia ouvir ecos da forma como ele sussurrava para ela no meio da noite, como ele sonhava em ter uma filha um dia, como ele amava o som da risada dela mais do que qualquer aplauso que ele já teve em salas de reunião. Alice. Ela era a ponte entre o que era e o que agora estava diante dela. Uma criança nascida do amor, criada na ausência dele, e agora, sem saber, no centro de uma história que nenhum dos dois havia terminado de escrever. Isabela não sabia o que viria a seguir. Ela não sabia se poderia perdoar completamente ou entender completamente. Mas ela sabia uma coisa com absoluta certeza. Isso não havia acabado. Não mais. Os dias que se seguiram moveram-se com um tipo de peso, como se o tempo tivesse engrossado. Isabela seguia os movimentos de sua vida diária, acordando, preparando o café da manhã, levando Alice para a escola, respondendo a perguntas educadas de colegas de trabalho na biblioteca, mas sua mente estava em outro lugar, constantemente puxada de volta para a conversa na varanda e para o homem que um dia fora todo o seu futuro. Nada na história de Lucas se encaixava na narrativa à qual ela se apegara por 6 anos. Ele não a havia abandonado por crueldade ou medo. Ele havia sido arrancado, perdido em um acidente que mudou tudo, não apenas para ele, mas para ela e para Alice também. E agora que ele estava de volta, ela não sabia mais onde se situava. Ele não a havia contatado novamente. Ainda não. E isso a perturbava de maneiras que ela não conseguia explicar. Parte dela esperava que ele batesse novamente no dia seguinte, que insistisse mais, que tentasse se inserir em sua vida como se nada tivesse acontecido. Mas ele não o fez. Ele contou sua verdade e então recuou, quase como se soubesse que ela precisava de espaço, ou talvez como se ele estivesse tão assustado quanto ela com o que aconteceria a seguir. Era um tipo de contenção que ela não esperava, e isso só tornava tudo mais complicado. Alice, enquanto isso, ainda estava alegremente inconsciente da tensão que fervilhava logo abaixo da superfície. Ela continuava a tagarelar sobre a escola, a exibir orgulhosamente seus desenhos e a adormecer nos braços de Isabela segurando seu bicho de pelúcia favorito. Mas agora Isabela notava pequenas coisas que não vira antes. Alice tinha os olhos dele, sim, mas também o seu jeito teimoso de levantar uma sobrancelha quando estava confusa, a sua risada exata quando algo a surpreendia, a sua pausa silenciosa antes de responder a uma pergunta difícil. E doía de uma nova maneira perceber o quanto ele já fazia parte da filha deles, sem nunca ter estado lá. Isabela ficou acordada até tarde uma noite, sentada à mesa da cozinha no escuro, com uma xícara de chá que ela nunca tocou. O silêncio da casa a envolveu, pressionando-a. Ela abriu o laptop e puxou um documento em branco, pensando que talvez escrever tudo ajudasse. Ela começou a digitar perguntas, tentando ser lógica, desapegada. Por que ele nunca enviou alguém para encontrá-la? Por que demorou 6 anos para aparecer? Realmente não havia como ele ter entrado em contato antes? Mas para cada pergunta que ela digitava, ela se via apagando-a segundos depois, porque nenhuma resposta mudaria o fato de que ela havia criado uma criança sozinha, e nenhuma desculpa, por mais honesta que fosse, poderia desfazer aquela dor. Mas ainda assim, a imagem dele na varanda a assombrava. Ele parecia cansado, não fisicamente, mas com a alma cansada, como um homem que carregava o arrependimento como uma segunda pele. E aquele olhar em seus olhos quando ele viu Alice não havia sido forçado ou performático. Havia sido real. Na manhã seguinte, Isabela fez algo que ela mesma não compreendia bem.
Ela deixou um bilhete na secretaria da escola. Era curto, simples. Se quiser conversar novamente, me encontre no parque perto da livraria às 5. Ela não assinou. Ela nem sabia se ele o veria, mas uma parte dela precisava saber se ele viria. Às 5 horas em ponto, ele estava lá, parado perto da fonte, as mãos nos bolsos do casaco, observando a água ondular com a brisa. Quando a viu, ele se endireitou, sem se aproximar imediatamente, como se esperasse ter certeza de que ela o queria ali. Ela caminhou em direção a ele mais devagar do que precisava, ainda incerta do que diria. "Obrigada por vir", ela disse finalmente, sua voz mais calma do que ela sentia. "Obrigado por me pedir para vir", ele respondeu. Eles se sentaram em um banco próximo e por um momento nenhum falou. O ar cheirava levemente a pinho e folhas úmidas, e o céu acima deles estava pintado em dourado desbotado. "Eu li tudo o que você deixou", ela começou. "Os registros, as fotos, os detalhes." Ela olhou para ele. "Eu não sei o que fazer com nada disso. É como se eu tivesse vivido uma história, e agora, de repente, alguém está me dizendo que era um livro diferente o tempo todo." "Eu sei", ele disse suavemente. "E não espero que você reescreva isso da noite para o dia." "Eu não quero te odiar", ela disse, e a honestidade disso a surpreendeu. "Eu tentei me apegar a essa raiva porque isso tornava as coisas mais fáceis. Mas agora, eu nem sei onde colocá-la." Lucas inclinou-se ligeiramente, os cotovelos apoiados nos joelhos. "Não estou pedindo para você me perdoar. Eu só quero fazer parte da vida dela, se houver alguma forma de eu poder. Eu perdi tudo, o nascimento dela, os primeiros passos dela. Eu nunca vou ter esses momentos de volta e nunca vou fingir que os mereço, mas eu quero conquistar os que virão." Isabela desviou o olhar, piscando rapidamente. "Você ainda não a conhece. Ela é mais do que você imagina." "Eu quero conhecê-la", ele disse. "Toda ela." "Ela te chama de o homem com meus olhos." Isabela sussurrou. "É tudo o que você é para ela agora." Ele deu um sorriso fraco e quebrado. "E isso é mais do que eu jamais pensei que conseguiria." Eles ficaram em silêncio novamente, do tipo que não era exatamente confortável, mas também não era doloroso. Era o silêncio de duas pessoas que estavam à beira de algo que não estavam prontas para nomear. Isabela finalmente se levantou, passando as mãos sobre a frente do casaco. "Se você quiser tentar, você o fará nos meus termos, lentamente, com cuidado. Se ela alguma vez se machucar por causa disso, eu juro que não vou me conter." Ele se levantou também, assentindo com uma convicção silenciosa. "Você tem a minha palavra." Ao se afastar, ela não olhou para trás, mas seus passos estavam mais lentos do que antes. E seu coração, embora ainda pesado, sentia-se um pouco menos sozinho. Começou com pequenas coisas. Isabela não planejou uma apresentação formal, não sentou Alice e explicou que o homem da escola, aquele com os mesmos olhos e a voz calma, era seu pai. Ela não tinha forças para responder às perguntas que poderiam surgir, ou as palavras para descrever o que realmente havia acontecido entre ela e Lucas, não de uma forma que uma criança de 6 anos entenderia. Mas as crianças têm um jeito de sentir a verdade, mesmo quando ela não é dita em voz alta. Elas sabem quando o ar em uma sala mudou, quando a mãe olha para alguém por um segundo a mais, ou quando a voz de um adulto é pesada por algo não dito. Alice viu Lucas novamente na semana seguinte no parque. Não foi planejado, pelo menos não da parte dela. Isabela havia concordado em encontrá-lo para uma curta caminhada, ainda cautelosa, ainda incerta se estava cometendo um erro. Ela não havia dito a Alice que ele estaria lá,
Mas quando a pequena o viu sentado no banco perto do lago, seu rosto se iluminou com um reconhecimento inocente. Aí está o homem com meus olhos, ela sussurrou. Isabela tensionou-se, mas não disse nada. Ela deixou Alice se aproximar, deixou o momento se desenrolar naturalmente. Lucas se levantou quando as viu, visivelmente nervoso. Ele olhou para Alice como se ela fosse algo frágil e inestimável, e Isabela notou a forma como as mãos dele permaneceram ao lado do corpo, cuidadosas para não tocá-la muito cedo. Alice o encarou por um longo momento, antes de finalmente falar. Você voltou. O coração de Isabela congelou. Lucas se abaixou lentamente para ficar no nível dos olhos. Voltei. Onde você estava? A pergunta atingiu mais forte do que Isabela esperava, e ela pôde ver que atingiu Lucas com a mesma intensidade. Ele não recuou. Ele não mentiu. Eu estava machucado por muito tempo, ele disse. Não pude vir, mas eu queria. Eu perdi tudo e sinto muito. Alice assentiu como se estivesse considerando isso. Então se virou para Isabela. Podemos mostrar os patos para ele? E assim começou. A próxima hora passou em uma estranha e silenciosa tranquilidade. Alice segurou a mão de Lucas apenas por alguns momentos, mas Isabela notou. Ela mostrou a ele seu banco favorito, sua árvore favorita com o galho baixo em que ela gostava de subir. Ele ouviu como se fosse o passeio mais importante de sua vida. Ele não se esforçou demais. Ele não interrompeu ou agiu. Ele apenas ouviu. E Isabela se viu observando-o mais do que queria, observando como ele se encaixava naturalmente naquele momento que deveria parecer estranho. Nos dias que se seguiram, Lucas se tornou uma presença tranquila em suas vidas. Isabela não abriu a porta completamente, mas também não a fechou. Ele ia ao parque aos sábados, às vezes se juntava a elas na livraria. Ocasionalmente, as acompanhava da escola para casa se ela concordasse. Ele não trazia presentes nem grandes gestos, apenas paciência, apenas tempo. E Alice se afeiçoou a ele, lenta, mas seguramente. Ela começou a fazer perguntas, não com pressa, mas com a curiosidade que só uma criança pode ter sem amargura. Qual sua cor favorita? Você sabe assobiar? Você já teve um cachorro? Lucas respondia a tudo. Quando não sabia algo, ele dizia. Quando ela perguntou por que ele não sabia sua música favorita ou sua história de ninar favorita, ele disse gentilmente, porque eu perdi muito. Mas se você me contar agora, nunca mais esquecerei. Isabela não esperava a que veio ao vê-los. Ela pensou que seria raiva, talvez ciúme, mas era algo mais profundo. Arrependimento, não apenas pelo que ela perdeu, mas pelo que Alice nunca soube que perdeu. Sua filha havia aprendido a ser corajosa, a rir, a crescer forte sem um pai. Mas agora, com Lucas por perto, algo se suavizou nela. Ela se tornou ainda mais aberta, mais expressiva. Ela começou a fazer desenhos do homem com meus olhos e depois começou a escrever o nome dele neles sem pedir permissão. Em uma noite chuvosa, depois que Alice adormeceu no sofá, com um livro ainda nas mãos, Isabela e Lucas se encontraram na cozinha, parados lado a lado, sem falar. Ela estava fazendo chá e ele estava secando a louça, um ritmo doméstico que parecia muito natural para o tempo que havia passado. Ela é incrível, ele disse finalmente. Você fez tudo isso. Eu não sei como. Isabela exalou lentamente. Eu não tive escolha. Eu sei, ele disse, mas ainda me surpreende. Ela se virou para olhá-lo, encostada no balcão, sua expressão ilegível. Você está indo bem agora. Eu vi os artigos. Seu nome está de volta às manchetes. Lucas assentiu. Não significa o que costumava significar. Então por que você realmente está aqui, Lucas? É culpa? Obrigação? A voz dele estava firme, mas seus olhos estavam crus.
porque eu acordei em um hospital e não conseguia me lembrar do meu nome, mas me lembrava do seu. Porque abri meus olhos naquele lugar e a única coisa em que conseguia pensar era que nunca consegui te dizer adeus. E porque agora que te encontrei, a encontrei, não posso ir embora novamente. Isabela não respondeu. Ela serviu o chá, entregou-lhe uma xícara, e então ela disse, quase em voz baixa: Eu não sei se consigo te perdoar. Não completamente. Ainda não. Não espero que você o faça, ele disse. Eu só quero ser digno de perdão um dia. Eles ficaram ali no silêncio, duas pessoas que um dia se apaixonaram em um turbilhão de semanas e agora estavam vasculhando os destroços do tempo perdido. Não era cura. Ainda não. Mas não era mais silêncio. E de alguma forma, isso era o suficiente para começar. O outono se instalou na cidade com uma gentileza que só aprofundava a sensação de incerteza de Isabela. Folhas pintadas de ouro e ferrugem flutuavam pelas calçadas, e o ar cheirava a chuva e madeira queimada. Isabela se pegava andando mais devagar nas manhãs, deixando Alice pular em pilhas de folhas, enquanto ela ficava quieta por perto, observando o mundo se desenrolar. Lucas havia se tornado parte da rotina delas de maneiras tão naturais que a assustavam. Ela não esperava isso. Ela não esperava que ele se encaixasse tão facilmente nas rachaduras da vida que ela havia passado 6 anos construindo sem ele. E agora que ele estava lá, realmente lá, ela não sabia como se sentir. O que mais a perturbava era a facilidade com que Alice confiava nele. As crianças deveriam ser cautelosas com estranhos. Não deveriam, mas Alice não havia sido. Não com ele. Ela o havia acolhido em seu mundo sem hesitação, como se algo dentro dela tivesse reconhecido o que Isabela havia tentado por anos enterrar. O crescente afeto da filha por Lucas trouxe consigo uma dor silenciosa, o tipo de dor que Isabela não sabia nomear. Não era ciúme, não era raiva, era luto por tempo perdido, por aniversários passados sem ele, por joelhos ralados que ele não beijou, por canções e histórias que ela sussurrava sozinha no escuro. Ele havia perdido tudo isso, e ainda assim, lá estava ele, recolhendo os pedaços do que nunca segurara em primeiro lugar, e de alguma forma, fazendo isso com cuidado. Numa sexta-feira à tarde, Alice voltou da escola com um desenho firmemente agarrado em sua pequena mão. Ela havia desenhado os 3, ela, Isabela e Lucas, parados em frente a uma casa com um jardim, de mãos dadas, sob um sol amarelo brilhante. Esta é a nossa família, ela disse orgulhosamente. Não está terminada ainda. Ainda preciso desenhar o cachorrinho. Isabela olhou para a imagem por mais tempo do que pretendia. Alice sorriu para ela, completamente inconsciente da tempestade que se formava nos olhos de sua mãe. E quando Alice foi para a cama naquela noite, Isabela sentou-se na beira do colchão por quase 1 hora, afastando os cabelos da testa da filha, imaginando como uma criança tão jovem poderia reescrever tão facilmente o que Isabela havia passado anos aprendendo a viver sem. Na noite seguinte, Isabela convidou Lucas para jantar. Foi casual, ou pelo menos deveria ser. Ela fez frango assado e purê de batatas, nada chique, mas o suficiente para deixar a casa com cheiro quente e aconchegante. Alice sentou-se ao lado de Lucas à mesa e contou a ele tudo sobre seu projeto de ciências e como ela havia batizado sua planta da classe, Senhor Folhinha. Lucas riu do jeito que ele sempre ria com ela, não performático ou exagerado, mas com uma doçura que Isabela não podia ignorar. Ela os observou juntos e tentou não deixar suas emoções transparecerem. Isso era o que Alice nunca tivera.
Isso era o que Isabela havia jurado que não precisava dar a ela. E, no entanto, agora estava ali, essa versão doméstica e gentil de uma vida que ela havia imaginado e depois enterrado. Depois que Alice foi para a cama, Isabela e Lucas sentaram-se na sala de estar com canecas de chá que nenhum dos dois tocou. O silêncio entre eles era denso, mas não desconfortável. Estava cheio de coisas não ditas, de emoções que nenhum dos dois sabia exatamente como articular. Finalmente, Isabela se virou para ele, seus olhos firmes, sua voz baixa. Ela te chama de pai quando eu não estou por perto. Lucas engoliu em seco. Eu não disse para ela fazer isso, eu prometo. Eu sei que você não disse, ela respondeu. Ela escolheu, é isso que me assusta. Ele a olhou confuso. Por que isso te assustaria? Porque eu não escolhi nada disso. Ela disse, as palavras saindo antes que ela pudesse impedi-las. Você foi embora. Seja por sua culpa ou não, você se foi. Eu a criei sozinha. Eu tomei todas as decisões, fiz todos os sacrifícios. E agora ela te vê e pensa que é assim que sempre deveria ter sido. Como se você sempre estivesse aqui. Como se nada estivesse faltando. Lucas recostou-se lentamente, o peso das palavras dela caindo sobre ele como um casaco pesado. Eu sei que não mereço o amor dela, nem o seu. Eu não consigo compensar o passado, mas também não estou aqui para apagá-lo. Estou aqui porque finalmente posso estar. Porque eu quero estar. E porque não quero que ela cresça, se perguntando por que o pai dela não tentou. A voz de Isabela falhou, baixa e rouca. Você não pode tentar e falhar de novo, Lucas. Aquela garotinha, ela não é uma segunda chance. Ela não é seu arco de redenção. Ela é uma pessoa. Ela é o meu mundo inteiro. Se você a machucar, eu não vou te perdoar. Não me importo o quão trágica seja a sua história. Ele se inclinou para a frente, os cotovelos nos joelhos, as mãos apertadas. Eu não vou a lugar nenhum. Eu não posso mudar o passado, mas não estou fugindo da responsabilidade agora. Não estou tentando me redimir. Eu só quero amá-la e ser o homem que você precisava naquela época, mesmo que seja tarde demais para nós. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não estava pesado com ressentimento ou mágoa. Era outra coisa, algo como possibilidade, tão frágil e delicado quanto o vidro. Isabela não sabia mais no que acreditava, mas ela acreditava em Alice. E se Alice via algo nele que valia a pena segurar, então talvez Isabela devesse à filha parar de se apegar tanto ao passado. Mais tarde, naquela noite, depois que Lucas saiu, Isabela ficou no corredor do lado de fora do quarto de Alice, olhando para o desenho ainda preso na geladeira. A família deles. Não terminado ainda. E talvez isso estivesse tudo bem. Talvez algumas famílias não começassem como deveriam. Talvez algumas famílias tivessem que se quebrar antes de poderem ser reconstruídas, mas se ainda houvesse amor real, presente, mas imperfeito, então talvez eles ainda tivessem uma chance. As semanas seguintes passaram com um ritmo que Isabela não sabia que precisava. Não era paz, exatamente, mas era um tipo de movimento para frente, lento e incerto, como pisar em um lago congelado e esperar que o gelo aguentasse. Lucas permaneceu presente sem pressionar, consistente sem exigir. Ele aprendeu quando falar e quando ficar em silêncio, quando oferecer ajuda e quando deixar Isabela lidar com as coisas do jeito que ela sempre fez. Mais importante, ele aprendeu a simplesmente existir no mundo de Alice, não como um estranho ou um símbolo de arrependimento, mas como alguém que aparecia de novo e de novo, sem promessa ou alarde. Ele se tornou uma constante silenciosa, o homem esperando na beira do playground,
aquele que se lembrava de levar uma caixa de suco extra nos dias de excursão, aquele que sabia quais músicas Alice cantava para si mesma quando pensava que ninguém estava ouvindo. Foi por essa época que Isabela começou a sentir algo que não se permitia há anos: exaustão. Não de ser mãe ou trabalhar, não de sobreviver, mas da armadura emocional que ela havia mantido presa a si mesma por tanto tempo. Por 6 anos ela havia carregado tudo em seus ombros, endurecido-se contra a decepção, enterrado sua doçura tão profundamente que temia que ela nunca mais retornasse. Mas agora, com Lucas por perto, não perfeito, mas presente, o peso daqueles anos começou a alcançá-la. Ela começou a se sentir cansada de uma maneira diferente, como se seu corpo estivesse percebendo que finalmente estava seguro para liberar a tensão que havia mantido por tempo demais. Em uma manhã fria de sábado, Isabela ficou na janela, observando Lucas ajudar Alice a construir um boneco de neve no quintal. Alice estava agasalhada em um casaco azul fofo e luvas desparelhadas, rindo incontrolavelmente, enquanto Lucas continuava adicionando pinhas para botões e rearrumando o nariz torto de cenoura. Era um momento tão simples e, ainda assim, puxou algo no peito de Isabela tão apertado que ela teve que segurar o peitoril da janela apenas para se firmar. Ela não queria chorar, mas as lágrimas vieram de qualquer maneira, não de tristeza, mas do terror silencioso de perceber o quanto ela havia perdido esse tipo de facilidade, esse tipo de alegria compartilhada. Ela havia protegido Alice com tudo o que tinha, mas talvez ao fazer isso, ela também se protegera de sentir esse tipo de esperança novamente. Naquela noite, depois que Alice foi para a cama, Lucas ficou um pouco mais. Eles sentaram-se com chocolate quente que rapidamente esfriou, e pela primeira vez em semanas, Isabela falou sem se filtrar. Ela contou a ele sobre os primeiros dias, depois que ele desapareceu, sobre o medo, as contas do hospital, as longas noites acordada enquanto Alice chorava e Isabela não sabia como acalmá-la, porque ela mesma estava se desfazendo. Ela contou a ele sobre os empregos que havia aceitado por desespero, os meses em que viveram de sopa enlatada e ansiedade, e a vez em que ela havia levado Alice ao pronto-socorro com uma febre tão alta que ela mal conseguia pensar, e como ela havia orado a um Deus em que nem tinha certeza de acreditar porque não tinha mais ninguém para ligar. Lucas sentou em silêncio, sem tentar interromper, sem tentar explicar a dor. Ele apenas ouviu, seu rosto aberto e dolorido, suas mãos cerradas no colo, como se mantê-las paradas o impedisse de desmoronar. Quando ela terminou, sua voz falhada e seca, ele a olhou com uma expressão que quase a desfez novamente. "Eu não mereço perguntar", ele disse a voz rouca, "mas posso dizer algo?" Ela assentiu lentamente. "Eu pensei sobre aquele tempo todos os dias", ele disse. "Mesmo quando eu não conseguia me lembrar do seu nome ou onde eu estava, eu sentia esse buraco em mim onde você e Alice deveriam ter estado. E quando minha memória voltou, quando eu finalmente soube o que havia perdido, eu queria voltar correndo, mas não havia nada para onde voltar. Eu estava atrasado. Cada momento que tive com ela agora são milagres para mim, Isabela. Cada risada, cada pergunta. Eu não dou nada disso como garantido, mas eu sei que ainda estou de fora do que vocês duas têm, e talvez eu sempre estarei." Ela o olhou por um longo momento, seu coração dividido entre a raiva e o perdão. "Não se trata de deixar você entrar", ela disse cuidadosamente. "Trata-se de ver se você fica." Ele não prometeu que o faria. Ele não fez nenhuma jura dramática ou tentou conquistá-la com palavras. Ele apenas assentiu, lento, quieto, certo. E naquele aceno,
Isabela viu algo em que não se permitia acreditar há muito tempo. Estabilidade, não perfeição, não romance, apenas alguém que falava sério. Mas o mundo tem um senso cruel de tempo, porque na manhã seguinte, Isabela abriu seu e-mail para encontrar uma mensagem que a deixou tensa. Era de uma repórter, uma mulher chamada Carolina Tavares, que afirmava estar escrevendo uma reportagem sobre o misterioso desaparecimento de Lucas, que durou 6 anos. Ela fazia referência a fontes anônimas, mencionava rumores de escândalo, contas no exterior e especulações sussurradas de que o acidente de Lucas havia sido parte de um encobrimento maior orquestrado por ex-executivos de sua empresa. Isabela leu o e-mail 2, depois 3 vezes, suas mãos tremendo. Nada disso fazia sentido. Parecia uma teoria da conspiração, o tipo de coisa que você encontraria enterrada em um fórum, mas o tom era profissional, direto e, o mais aterrorizante de tudo, informado. A repórter queria um comentário. Ela queria o lado da história de Isabela. Ela queria saber o que Lucas havia contado a ela e o que Alice sabia. O pânico subiu em Isabela como uma onda. Ela pensava que eles haviam superado o pior. Ela pensava que eles finalmente estavam chegando a algum lugar. Mas agora, o passado, torcido, exagerado e transformado em arma, estava batendo à sua porta novamente. Ela encarou a tela por um longo tempo, o cursor piscando como uma ameaça, e percebeu algo que não havia admitido até aquele momento. Ela havia começado a ter esperança. Ela havia se permitido imaginar um futuro que não terminava em desgosto. E agora, ela não sabia se essa esperança havia sido um erro. Isabela não respondeu ao e-mail imediatamente. Ela fechou o laptop, saiu do quarto e andou de um lado para o outro em sua pequena cozinha por quase meia hora, tentando acalmar o barulho em sua cabeça. O momento não poderia ter sido pior. Justo quando ela havia começado a baixar a guarda, justo quando ela havia começado a imaginar que talvez a história deles não estivesse fadada a terminar em pedaços, o passado, ou a versão distorcida de alguém, havia voltado à tona. A ideia de uma repórter investigando não apenas ameaçava a posição já delicada de Lucas em suas vidas, mas também arriscava expor Alice a perguntas e atenção que ela era jovem demais para lidar. E isso a aterrorizava mais do que qualquer outra coisa. Ela não contou a Lucas naquela noite. Ela não podia. Não com Alice apenas no corredor, não com a casa cheia de quietude e calor. Ele havia ido ajudar Alice a pintar sua fantasia de Halloween e, observando os dois cobertos de glitter e cola, rindo de como as pareciam tortas, Isabela não conseguiu quebrar aquela frágil paz. Mas isso a pesava. Ela mal dormiu, sua mente presa em ciclos de e se? E se a história fosse publicada? E se antigos investidores ou inimigos a distorcessem ainda mais? E se essa repórter soubesse algo que eles não sabiam? A linha entre a realidade e o medo se confundia até que tudo parecia uma ameaça. Na manhã seguinte, ela contou a ele. Eles estavam parados do lado de fora da cafeteria, perto da livraria onde às vezes se encontravam aos domingos, longe de Alice, longe de distrações. Ela mostrou a ele o e-mail, o nome da jornalista, a ameaça velada sob suas palavras educadas. Lucas ficou parado enquanto lia, sua mandíbula apertando a cada linha. Quando terminou, ele fechou os olhos por um momento, como se estivesse se firmando. Então, devolveu o telefone a ela. Oblast, eu já vi o nome dela antes, ele disse. Ela é agressiva. Ela é conhecida por desenterrar velhos escândalos e transformá-los em algo novo. Ela tentou contatar meus advogados antes, quando eu reapareci. Nós a ignoramos, então,
mas talvez isso tenha sido um erro. Isabela cruzou os braços firmemente. E se ela publicar a história de qualquer maneira? E se as pessoas vierem bater à nossa porta? Na escola de Alice, Lucas olhou para ela com algo feroz e quieto em sua expressão. Então a protegemos, juntos. Não fugimos, não nos escondemos. Eu assumo a bronca. Eu faço todas as entrevistas. Mas você e Alice ficam fora disso. Mas Isabela balançou a cabeça. Não é assim que funciona mais. Você não é um homem do nosso passado. Você está na vida dela agora. Isso significa que o que eles dizem sobre você, eles dirão sobre ela. Lucas não argumentou. Ele sabia que ela estava certa. Os dias seguintes foram tensos. Lucas contatou seu advogado. Ele elaborou um comunicado público preventivamente, algo cuidadosamente redigido, mas honesto. Ele admitiu o acidente, a perda de memória, os anos perdidos, a busca por sua identidade. Ele omitiu os nomes de Isabela e Alice completamente, protegendo-as o melhor que podia. Eles concordaram em esperar e ver o que a repórter faria. Mas em vez de publicar uma matéria bombástica, Carolina Tavares solicitou uma reunião. Ela enviou um e-mail novamente, desta vez com um tom mais suave, afirmando que não estava procurando um escândalo, apenas a verdade. Contra todo instinto, Isabela concordou em falar com ela, em particular, sem Alice ou Lucas presentes. Ela queria olhar nos olhos daquela mulher e entender o que ela queria. Elas se encontraram em um pequeno café no centro. Carolina era equilibrada, com olhos perspicazes e desarmantemente educada. Ela não mergulhou em acusações. Ela fez perguntas como uma amiga faria. Quando você soube que ele estava vivo pela primeira vez, como Alice reagiu ao conhecê-lo? Você acredita que ele realmente esteve desaparecido todo esse tempo? Isabela respondeu cuidadosamente. Ela contou a verdade, mas não toda a verdade. Ela não chorou. Não o defendeu, nem o condenou. Ela pintou o quadro de um homem tentando reconstruir sua vida discretamente, sem espetáculo, que havia retornado não para reivindicar riqueza ou poder, mas para estar presente para a filha que nunca conheceu. Carolina fez anotações, agradeceu e prometeu que, se escrevesse algo, Isabela o veria primeiro. 3 semanas se passaram antes que o artigo fosse publicado. Isabela encontrou o link em sua caixa de entrada em uma noite chuvosa e clicou nele com as mãos trêmulas. Mas a matéria não era o que ela esperava. Não era uma difamação. Era honesta, contida, até compassiva. Falava de perda e recuperação, de linhas do tempo fragmentadas e segundas chances. Descrevia Lucas não como um magnata caído, mas como um homem que um dia havia moldado impérios e agora estava aprendendo a trançar o cabelo da filha. Não nomeava Alice. Não nomeava Isabela. Terminava com uma única citação que Isabela havia oferecido sem perceber seu peso na época. Algumas famílias demoram mais para se encontrar. Isso não significa que são menos reais. O artigo viralizou, mas não pelos motivos que Isabela temia. As pessoas responderam não com desprezo, mas com empatia. Histórias surgiram de outros que haviam experimentado amnésia, separação familiar, reencontros há muito perdidos. Não foi um escândalo. Foi uma história de cura. E algo mudou depois disso. As pessoas pararam de sussurrar. Estranhos sorriam para Lucas quando o viam com Alice no supermercado. Um dos colegas de classe de Alice trouxe a ela um desenho de um pai super-herói que havia voltado do nada. O diretor da escola dela enviou uma mensagem a Isabela simplesmente dizendo: "Estamos aqui se precisar de alguma coisa. Você está indo muito bem." Em uma noite, quando a primeira neve do inverno caía, Isabela estava na varanda embrulhada em um cobertor, observando Lucas e Alice
decorarem a pequena árvore que haviam comprado juntos. Alice cantarolava baixinho, de pé na ponta dos pés, para alcançar os galhos mais altos. Lucas se ajoelhava ao lado dela, segurando a guirlanda de luzes como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E Isabela sentiu algo se acomodar profundamente dentro dela. Não paz, exatamente, mas um tipo de aceitação tranquila. A história deles não havia começado como deveria. Havia se quebrado no meio, mas eles haviam recolhido os pedaços. E de alguma forma, através de cada reviravolta dolorosa, eles haviam chegado até aqui, não onde começaram, mas exatamente onde deveriam estar. Ela entrou e fechou a porta atrás de si, sabendo agora, verdadeiramente, que eles ficariam bem. Esta história, em sua essência, trata da força silenciosa da sobrevivência, da fragilidade do perdão e do milagre das segundas chances. O que torna o final verdadeiramente poderoso não é apenas o reencontro de uma família fragmentada, mas a conquista emocional disso. Ninguém foi salvo por um milagre e nada foi resolvido da noite para o dia. Em vez disso, a cura veio em pequenos passos, quase invisíveis, aparecendo quando doía, ouvindo quando era mais fácil ir embora, escolhendo o amor mesmo depois que o mundo havia oferecido todos os motivos para não o fazer. A resiliência de Isabela nunca se tornou amarga. Ela permaneceu protetora, mas não endurecida. Essa nuance a tornou crível. E Lucas, apesar de todas as suas falhas e silêncio passado, não tentou apagar o que havia acontecido. Ele simplesmente entrou na vida que se formou sem ele e perguntou humildemente se ainda havia espaço. Alice, o coração de tudo, permaneceu um farol de pureza, oferecendo confiança onde outros hesitariam, provando que às vezes as crianças são as mais corajosas entre nós. O final não grita, ele respira, ele nos dá esperança não porque tudo é perfeito, mas porque as pessoas nele finalmente estão seguras para serem imperfeitas, juntas. É isso que o torna chocante da melhor maneira. Não o retorno da morte, não os escândalos da imprensa, mas o fato de que, apesar de tudo, o amor encontrou um caminho de volta. E ficou.